Olá, meus amados irmãos e amigos. A palavra que alimenta de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 9, e diz assim: Joaquim tinha 18 anos quando subiu ao trono, porém ele reinou somente 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, amados irmãos, aqui está falando do rei Joaquim. Ele tinha 18 anos quando assumiu. Deixou seu pai, foi levado cativo, um mau exemplo para ele. Seu avô, um mau exemplo para ele. Depois dele veio seu irmão, também fez as mesmas coisas que ele fez. Vejam como é importante, amados, o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. O que nós queremos deixar para os nossos filhos? Carro, casa, dinheiro no banco, bens, patrimônio. E qual é o maior patrimônio que nós podemos deixar para eles, senão o nosso exemplo de vida? E aqui Joaquim fez o que era mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Por quê? Porque esse era o exemplo que ele tinha em casa, era o exemplo que ele recebeu, era o testemunho que ele tinha na sua vida. E ele não podia fazer diferente. E por isso ele reinou apenas 3 meses e 10 dias. Não pôde ficar mais, porque ninguém suportava aquele homem. Mas vejam que coisa, aqui nesse mesmo livro, 2 Crônicas, no capítulo 34, tem uma outra narrativa, presta atenção. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo do seu antepassado Davi. Olha que coisa maravilhosa. Josias, 8 anos de idade. Certamente ele tinha ali os seus conselheiros, lógico, um menino de 8 anos. Mas veja o que diz a palavra. Por mais de 30 anos ele reinou. Sabe por quê? Porque ele fez o que era bom aos olhos de Deus. E aonde ele aprendeu a fazer coisas boas? Os seus antepassados. E Deus, a palavra diz, ele vai lá em Davi, o seu antecessor de muito tempo atrás. Mas ele era um exemplo para ele. Ele tomou aquele homem, o rei Davi, um dos maiores reis de toda a história, e tomou aquele homem como exemplo da sua vida. E certamente o seu pai, os seus avós foram aqueles que deixaram o maior legado para a vida dele. E ele foi um bom rei, fez o que era bom aos olhos de Deus, e ele foi agradável ao povo. Por isso ele reinou mais de 30 anos. E eu te pergunto, qual é o legado que você está deixando para o teu filho? Teu filho vai fazer o que é mal aos olhos de Deus, seguindo o teu exemplo? Ou ele vai fazer aquilo que é bom, agradável aos olhos de Deus, porque ele teve um bom exemplo dentro da sua casa? Pense nisso. Não desanime, não desista, não volte atrás, não abra mão de fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus, porque certamente você colherá os frutos disso nos seus filhos e os filhos dos filhos e toda a geração. Invista na sua família, invista nos seus filhos. Acredite que você pode fazer a diferença na vida deles, e um dia eles agradecerão, e mesmo que você não esteja aqui, jamais se esquecerão de você, e terão bons testemunhos para dar, e dizer, eu fiz aquilo que era bom aos olhos de Deus, porque eu olhei para os meus pais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, resplandeça o seu rosto sobre você. Senhor, tenha misericórdia da sua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, para que elas vejam esse exemplo que a Bíblia nos dá de como é importante nós darmos um bom testemunho para os nossos filhos. Aí onde você está, inscreva-se no nosso canal para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis e nós tenhamos a alegria de ver filhos fazendo aquilo que agrada e alegra o coração do Senhor. Lá no meu canal,
Ricardo Feres, lá no Instagram, você vai encontrar mensagens como essa para sua reflexão. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.